Eu sou o terrível homem sem corpo. Estou capturando pessoas para serem devoradas pelo terrível homem sem cabeça. Sente aí, relaxe. Vamos primeiro ouvir o Masmorra Cast número 8, que é sobre cinema trash. Depois, entrego você para as aranhas assassinas de Marte. Olá, você está no Masmorra Cast, o podcast do blog cinemasmorra.wordpress.com e do blog masmorrerótica.blogspot.com. Aqui é Angélica Hellish. Oi, Marcos. Oi, Angélica, tudo certo? Tudo certo. Ok, vamos começar aqui a falar sobre alguns comentários lá no blog. Ok, o primeiro comentário é o comentário do Eduardo, que ele diz o seguinte, a respeito do podcast, o primeiro é o... Filmes asiáticos. Filmes asiáticos. Ele comenta o seguinte: nossa, adorei esse podcast. E ainda com os filmes asiáticos que eu gosto tanto. Parabéns pelo trabalho, vou ouvir todos os casts. Muito obrigado, Eduardo, pelo seu feedback. Estamos aqui contentes, né, Noriega, porque o pessoal tá escutando, tá gostando, tá indicando o nosso podcast, né, Noriega? Então, eu fiquei muito feliz com o comentário do Eduardo e, por sinal, eu vou falar mais um comentário dele também, que foi a respeito do que a gente fez sobre cinema político. Eduardo disse o seguinte: outro incrível episódio, o cinema político é bem interessante, mesmo quando temos uma trama disfarçada, como nos filmes antigos, para passar pela censura. É o que fez Jornada nas Estrelas, sobre a Guerra Fria, que é a Federação contra os Klingons. Valeu! Certo. Pois é, né? Interessante essa observação que ele fez, né, Marcos? Isso, porque a Guerra Fria era Estados Unidos, né, contra a União Soviética. E aí a Federação encarnava um pouco os Estados Unidos, esse dito, né, ideal de democracia, liberdade, cooperação. E os russos, aquela coisa mais autoritária, arcaica, né, que seria representada pelos Klingons, né? Isso não é muito verdade, não, né? Porque os americanos têm muito de arcaico e os russos têm alguma coisa de progressista também do lado deles, né? Mas depende, eles só não têm de progressista quando eles deixam morrer todo mundo lá do submarino, porque não quer pedir ajuda. Ah, sim, o Kursk, né? Não, mas o comentário do Eduardo foi muito pertinente, é isso mesmo, viu? Tem uma metáfora aí para a situação da política externa, né? Da política internacional da época. Muito obrigado, Eduardo. Olha, a gente tem também um comentário da Cafeína. Nossa, companheira, faz tempo que não grava com a gente. Certo. Você quer que eu leia? Por favor. Muito bem, a Cafeína disse: adoro, kkkk, depois de anos, ouvi e parabéns. Vocês estão evoluindo muito, Angélica e Marcos. Sempre impecável. Eu acho que a gente tá cada vez pior, mas tudo bem. Tá, fala. Pois é, né? Ainda bem que o pessoal que gosta da gente né? Pra dar incentivo. Alivia, né? Vocês estão sempre, a Angélica e Marcos, sempre impecáveis. Voz, argumentos e Xana, Xana, minha musa amante, risos. Aposto que uma novela com protagonista gay será lançada em breve, viu? Tenho certeza. Parabéns para o podcast, já votei no prêmio para vocês. Beijos. Ela tá se referindo ao podcast que a gente fez sobre cinema alternativo e diversidade sexual, né? Foi muito legal esse podcast, hein? Muito obrigado a Cafeína pelo seu comentário, viu? E a Cafeína, não se esqueçam aí, turma, é do bebendo.com, hein? E a Xana Chanchada é do blog Cine Chanchada. Visitem lá a página do podcast Cinema Alternativo e Diversidade Sexual, que tem lá o blog da Xana Chanchada, ok? Então, eu queria lembrar vocês, essa é a última semana, né, Marcos, de votação para o Prêmio Podcast 2009. Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. prêmiopodcast.com.br. Quem gostar do nosso podcast, quiser divulgar o nosso podcast, nós agradecemos. Sem esperança, estamos lá no finalzinho. Pois é, quem escutou o podcast, quem gosta e tal, pode votar, a gente fica agradecido pelo incentivo, pelo carinho, certo? Certo. Estamos um sucesso no Twitter, hein? Meu Twitter aí já tem 11 pessoas, acho. Opa, isso é bom, bastante feedback. 11 pessoas lá, tudo amigo. Tá certo.
Então, e como é que foi essa gravação? O que você mais gostou nessa gravação, Noriega? Eu achei que a gravação foi legal, a gente fez uma radiografia aí do filme B, do filme trash, etc. Veja bem, não vamos mais chamar de cine trash, vamos chamar de alternativo, né? Apesar que o pessoal tem uma relação meio de amor com a palavra cine trash, não relaciona lixo, né, mas... não, eu acho que por favor. É até carinhoso, né? Eu gostei muito da participação do Daniel, fiquei muito contente com a participação do Thiago, espero que ele possa estar com a gente outras vezes. Okay. A comunidade Cinema Hell. Cinema Hell do Orkut, gente. Vão conhecer a comunidade do Thiago lá, que é muito legal, viu? Vale muito a pena, tem muito filme interessante. O Thiago tem uma foto ótima na comunidade do Robert Downey Jr. quando ele foi preso, com a plaquinha super sorridente, assim, segurando a plaquinha de identificação. Eles prenderam o Robert Downey Jr. achando que ele era o Zodíaco. Que isso, cara. É referência ao filme, é piada interna. Mas okay. Não conseguiram fazer nada com o Robert Downey Jr. na cadeia porque ele era de ferro, né? Vixe Maria, nossa, credo, quanta referência. Então, dessa vez falando um pouco sobre filmes B, filmes trash, conversando aqui, falando um pouco sobre o cinema dos anos 80, né, Marcos? Isso mesmo, uma época assim. Muito obrigada a quem fez comentários lá no blog. É uma época assim que os filmes de terror mal feitos assim embalaram a nossa infância, né? Foi muito bom isso daí, eu muito feliz. Eu tenho o maior saudosismo, gosto pra caramba e eu acho muito legal esses cineastas que nem o Tarantino. Então, legal, muito obrigada, pessoal. E olha, quem quiser votar na gente, vote que ainda dá tempo, hein? Você para de ficar pedindo voto o tempo todo, mas podem votar na gente, tá? Por favor. Tá certo, ok. Falou. Falou. Eu queria primeiramente agradecer a presença do Daniel Ruiz, nosso colega lá de Sorocaba. Agradecer novamente ao Marcos Noriega pela participação. E pela primeira vez com a gente aqui, o Thiago Santana, que é do Cinema Hell, né, Thiago? Opa, isso aí. Então, fala um pouco sobre essa tua divulgação sobre cinema, que é interessante. Essa ideia veio que, na verdade, que eu tinha colocado esse nome, esse apelido num site que você dá nota para os filmes, chama Crítica. É um site bem interessante que ele vai te recomendando outros filmes, né? Você dá uma nota boa para um filme tal, de tal estilo, ele vai te recomendar outro do mesmo estilo, que em teoria você vai gostar. Enfim, eu tinha colocado esse nick lá, porque o meu nome, Thiago, obviamente, já tinha sido escolhido, né? Aí acabei deixando isso lá e um belo dia resolvi criar essa comunidade no Orkut porque eu achei que tinha uma escassez de comunidade do estilo no Orkut, né? Tinha dois extremos, né? De um lado você encontra gente que, como é que eu vou dizer, cinéfilo e tudo mais, mas não acompanha muito cinema, tá mais pelo... como é que se diz, né, pelo hack, né, pela pose em si, né. Do outro lado você encontra muita gente que até entende bastante, mas que é muito pedante, muito chata, assim, gente que não é legal você conversar, assim, gente que só tá querendo disputar. Quem sabe mais. Quem sabe mais, né? Então só tinha esses dois extremos. Aí eu criei essa comunidade para criar um meio termo, né? Vamos ver se eu consigo servir de mediador, né? Claro que agora já tem mais de 700 membros, né? Claro que eu não vou conseguir controlar, filtrar só gente legal na comunidade, né? Nem é essa a minha intenção, né? Ainda mais que eu coloco links de download e tudo mais para o pessoal usar, né? Mas a ideia foi basicamente essa, né? Como é que eu vou dizer, um fórum de cinema, não necessariamente cinema trash alternativo, assim, cinema bom, né? Então, a gente também aqui na nosso blog, né, e tal, a gente criou com a intenção de falar um pouco sobre cinema, e não é nem... Eu gostei do que você falou sobre esse lance de ser pedante, que é uma coisa que eu também não gosto. E tal, mas a nossa proposta é divulgar um pouco o que o pessoal não conhece. A gente até comenta o que o pessoal, tipo assim, o que é mais conhecido, que é cult, né, e tal, mas a gente curte divulgar o que o pessoal não conhece. Então... O Marcos é o mediador também, você que faz a edição do podcast, é isso? Ou é o Daniel? Não, o Daniel é o nosso colaborador, volta e meia ele grava com a gente, e o Marcos, ele tá mediando hoje, normalmente sou eu, né, mas como o cine trash, em geral, é uma coisa que eu não conheço muito,
muito, eu deixei um pouco nas mãos dele hoje, porque, francamente, só vai ficar interrogação. Ah, não conheço. Então, vou deixar vocês dois conversarem um pouco sobre isso e tal, interagirem. O Daniel também conhece um pouco, porque eu, francamente, pra mim é um assunto que eu ainda tô explorando, conheço muito pouco. Não precisa ser necessariamente só esse tipo de... essa vertente assim, de cinema, ainda mais que ela vai pra outras, como é que eu vou dizer? Pra outras áreas também. Tem filme assim que você diz assim, é filme normal com influência trash, ou inverso, não, filme trash que parece um filme normal. Então, não é uma coisa assim que precisa aprender muito a esse rótulo, né? Ah, filme trash, filme B, filme... Você falou, né? Filme cult. Uhum. Então, se a gente fosse começar a falar sobre cine trash, ou geral, ampliando um pouco mais o assunto, né? A gente poderia falar primeiramente sobre o conceito, né? Por que tem esse rótulo de cine trash? Porque é um filme com baixo orçamento, ou é baixa qualidade? O que você acha, Thiago? Olha, o trash, bem, como você tinha dito antes da gravação, a gente relaciona com lixo, ainda mais até que música trash music é aquele heavy metal bem pesado, né? Uhum. E recentemente deram esse rótulo pra música brega também, não tenho certeza, mas enfim. E no cinema o pessoal costuma... É uma controvérsia até, porque você vai falar, gosto do meu filme, dos meus filmes trash favoritos são tal e tal. Aí alguém já vem falar, não, mas isso não é filme trash, isso é filme não sei o que, isso é filme alternativo, isso não sei o que. Que vira até briga, né? Tem aquela discussão. Sendo que eu não falo, eu particularmente não falo pejorativamente, né? Tirando o sarro do filme. Ah, é filme trash. Assim, não, muito pelo contrário, né? Que é um estilo, né? Que nem filme falar... É mais fácil chamar de alternativo, que nem você falar falou, né? Filme violento, assim, os filmes violentos, filmes com sangue, assim, você tá falando bem amplamente, tá falando de vários estilos diferentes, né, que você tá sendo pejorativo. E pelo termo trash, eu acho que pode entender que surgiu justamente pelo baixo orçamento e pela marginalidade do tema, né, porque eram filmes, na maior parte, violentos, com uma certa sexualidade, às vezes sobre drogas também, sobre temas que os grandes filmes de Hollywood não queriam abordar. Então uma coisa levava a outra, né? Ele, por ser um tema polêmico, assim, um tema extremo, ele não conseguia orçamento. E por não conseguir orçamento, ele continuava nesses temas, né? Não ia poder fazer uma superprodução sem um filme épico, sem orçamento, né? Então uma coisa leva a outra, né? Era um ciclo vicioso, né? Só que hoje em dia eu acho que já não é, já é mais uma questão de opção. Você vê grandes filmes filmes que você vê que o orçamento é bem alto, gastaram fortunas e é filme trash também, né? Você vê que não é filme barato, mas é filme com muito sangue, muito gore, muita influência daquele terror mais sanguinolento, assim, né? Tem até um filme do Sam Raimi recente que eu não assisti, mas falam que é assim, aquele... Arrasta-me para o Inferno? É bem legal esse filme, gostei pra caramba. Não vi, né? Mas só pelo trailer já deu pra ver que não é um filme barato, né? Isso é fato, né? Não é um filme bem editado. E o Sam Raimi, ele começou fazendo Noite Alucinante, é isso? Evil Dead. Então, antes ele começou com os curtas-metragens, né? Você vê, né? O cara ele queria fazer o filme, que eu acho que é até interessante sobre esses cineastas mais que começaram nesse meio B, assim, né? Porque você vê que eles batalharam muito para conseguir fazer um filme. Ele, no caso do Raimi mesmo, Raimi, né? Como se fala originalmente, né? Ele demorou muito para conseguir fazer o primeiro filme dele, o Evil Dead, né? Que é português, acho que é A Morte do Demônio o nome. Isso, é verdade. E você, Marcos, você tem alguma coisa a falar sobre o assunto? Acho que o Marcos queria falar, eu cortei o Marcos, desculpa. Então, eu assisti esse filme do Sam Raimi, o Arraste-me pro Inferno, e é um negócio engraçado que tem a ver com o que o Thiago estava falando. Por exemplo, tem uma hora que a moça, a cigana, né, que é um personagem do filme, ela vende a alma da moça para um demônio, né? E é engraçado que na hora que o demônio vai aparecer, o Sam Raimi, em vez de usar uma maquiagem muito cara, efeitos especiais de computador, ele coloca o negócio em silhueta. Então já é uma linguagem que ele trouxe do cinema de baixo orçamento, né? E tal. Ele prefere trucagem, usar silhueta, usar um pouco mais de maquiagem, em vez de computação gráfica e coisas que levariam mais dinheiro, né? Uhum. E tal. E isso é muito legal, ficou com uma cara diferente o filme, né? Ficou um pouco diferente desses terrores americanos que a gente vê aí, de alto orçamento que tem hoje em dia, né? Que perde um pouco da graça, eu acho. Tem até um filme que não tem nada a ver com trash, chama
Peraí pra eu lembrar o nome agora. Nossa, o nome em português é Assim Estava Escrito, com Kirk Douglas. É um filme de 1950 que ele fala sobre os bastidores de fazer um filme. Só que é um filme no geral, é um filme B. E o primeiro filme que os caras, os produtores, o roteirista, o diretor vão fazer, a empresinha deles lá vai fazer justamente um filme de terror. E é sobre, se não me engano, era sobre um assassino, um homem-gato. Era uma coisa tão ridícula que eles não queriam, eles estavam com medo de fracassar. Aí isso que o Marcos comentou, a técnica é justamente o filme dar certo. Eles falam, vamos usar só as sombras, os efeitos sonoros, a reação das pessoas que estão vendo o monstro lá para conseguir mais bilheteria, né? E dentro do filme isso dá certo, né? Sim. E justamente é uma técnica que eu acho que seria válida para conseguir alavancar um pouco um filme sem orçamento, né? Mas no caso aí do Hamilton, o jeito ele deve ter feito opção, né? Porque pela estética mesmo, porque dinheiro não faltava, né? É claro. Então, você falou uma coisa sobre o termo cine trash é meio pejorativo, e eu concordo. Eu lembro que eu fui numa pesquisada e tal, e quando o Zé do Caixão esteve aqui em Santos também, né? Ele ficou meio indignado com o fato de chamarem o que ele criou de cine trash. Eu lembro que ele e o filho dele falaram assim, não, mas trash é lixo e tal. Apesar que eu acho que o pessoal, eles têm uma relação meio de amor com o tema, né, gente? Quando falam em cine trash, o pessoal acha que não relaciona exatamente a lixo. O que vocês acham? É, mais ou menos isso aí, sim. O clássico do cine trash é o Plan 9 from Outer Space, não sei se vocês conhecem. É do Ed Wood, né? Exatamente. Inclusive tem o filme, né, Ed Wood, que conta como eles vão fazer o filme. E, na verdade, a ideia do cine trash é um filme, assim, que não que tem mais defeitos especiais do que efeitos especiais. Por exemplo... Sim, o cara tem que ter um pouco de criatividade, né, já o fato que o cara já não tem muita grana, não tem muita... Sim. Tipo assim, não tem apoio. Às vezes, o Ed Wood mesmo, eu acho que ele virou referência pro gênero. Muita gente depois... Até o Tim Burton tem várias homenagens ao Ed Wood, né? Ele gosta demais. Sim. Esse filme é do Tim Burton, né? Sim. O Ed Wood. E então, com o eterno queridinho do Tim Burton, que é o... Johnny Depp. Isso. Então... Não, mas tem uma coisa também que, por exemplo, cine trash, tem gente que coloca como sendo um filme ruim, mas tem filmes aí que custaram centenas de milhões de dólares e não são nem ruins, são péssimos, né? Em compensação, tem filme barato, feito assim, de uma maneira artesanal, e que o cara acabou usando tanta criatividade, ficou uma coisa tão interessante, curiosa, e na verdade acho que o sabor do filme trash também é esse. Como ele não é tudo perfeito, não é tudo bem acabado, sobra muito espaço para a imaginação de quem está assistindo. Um filme com aqueles efeitos muito bem feitos, muito, muito fantásticos, também não deixa nenhuma margem para você imaginar a situação, né? Então, eu andei dando uma pesquisada na origem, né? Tem um site chamado Deciclopédia, e eu andei dando uma pesquisada sobre o tema, né? E eles colocaram aqui a origem do cine trash, né? Aí eles colocaram assim, eu vou ler um pedacinho pequenininho, tá? O cinema trash é algo mais antigo que o próprio cinema. Quando inventaram as primeiras câmeras filmadoras, os primeiros vídeos trash foram feitos. Como não existia YouTube ou a Sessão da Tarde, os cineastas de quintal faziam sessões de matinê para mostrar o seu talento, na espera de algum dia alguém inventar o cinema e contratá-los. Isso aí é a pesquisa do rapaz, né? Então, os primórdios. Aí ele diz, pequenas pérolas foram feitas antes do ano 1900. No ano de 1823, época que nem existiam câmeras ainda, um artista conhecido como François Bobaglion, Bobalhão, parece Bobalhão, né? Desculpa, gente. Então, teve a ideia de inventar o filme. Ele criou vários desenhos de uma história. Cada página era uma tomada. Mas este era um artista surrealista, abstracionista, modernista e acabou criando um stop motion trash. Esse protocolo filme falava sobre as experiências científicas de Louis Pasteur. É Pasteur ou Pasteur? Pasteur. É Pasteur, gente, Pasteur. Seu amigo de infância. E a invenção do LSD. Apesar do roteiro ser altamente trash, o filme de Bobalhão é Bobaglion. Acabou prevendo... Olha, tem um detalhe, o cara escreveu esse artigo usando a linguagem do trash mesmo, né? Tem coisas até meio fake, né? Eu não sei, é Bobalhão aqui. Só querendo dizer uma coisa sobre... É Bobaglion, entendeu? Acabou prevendo o futuro ao denotar que Louis Pasteur realmente queria um cientista e mexeria com fungos e sobre a invenção do LSD. A atuação de Pasteur foi vexaminosa, mas muito engraçada para a época. François Bobalhão não sabia,
Mas em 1888, um homem inglês famoso por inventar várias coisas pegou a ideia emprestada e acabou criando um filme de terror trash. Então essa aqui é um pouquinho assim sobre a origem do cinema trash. Mas eu acho, que nem o Thiago falou, né, Thiago? É que o pessoal também não tinha recursos, era uma coisa nova, né? Pois é, justamente. Sim. Mas tem uma coisa também que é a seguinte, o trash também tá ligado ao filme B, que nos anos 30, 40, os estúdios, eles também eram donos dos cinemas, os grandes estúdios produtores, né, nos Estados Unidos, e eles faziam uma sessão dupla. Por exemplo, você passava um faroeste de grande orçamento com atores famosos e logo depois passava um outro faroeste, por exemplo, com baixo orçamento e com atores mais desconhecidos. E assim se repetia com filme de terror, com outros gêneros. E aí começou a ter estúdios que produziam só esse tipo de filme, de orçamento mais reduzido, com atores desconhecidos, para passar na sessão, né, que vinha depois do filme mais importante. Passava muito em drive-in também. Aí depois que os estúdios aí foram enquadrados na lei antitrust e não puderam mais ser donos das salas de cinema, e também os drive-ins acabaram, aí o filme B começou a entrar em decadência, mas aí ele voltou depois, nos anos 70, nos anos 60, 70, como um gênero novo, né? E tal, se retomou essa coisa da produção independente de baixo orçamento e eu acho que com sucesso de público. O filme B tem um público muito grande, né? Sim. E os filmes da Hammer podem ser considerados cine trash ou filme B? O quê? Eu acho que por serem bem teatrais, né, filmes ingleses, né, que apesar de serem fora do circuito aí que o Max falou dos Estados Unidos, as sessões duplas, tudo, eles são filmes, mesmo que sejam bem feitos, sejam bem filmados, tudo, eles têm aquele ar meio teatral, assim, aquela coisa meio, não vou dizer brega, assim, mas uma coisa que você não vai levar a sério mesmo, né, você vê que o cara tá fazendo uma coisa exagerada mesmo, né, filmes de vampiro, filmes de vampiros, zumbi, filmes de... enfim, né? Pois é, a própria presença de um Vincent Price, por exemplo, em cena causa humor involuntário, não tem jeito, humor né? Involuntário. Christopher Lee, né? Exatamente. Delícia, muito legal. Os filmes da Hammer eram uma delícia mesmo, viu? Gente, se a gente fosse aqui sugerir alguns filmes, o que você sugeriria, Thiago, pro pessoal conhecer? Pra começar a ver o curioso, assim, falar assim, caramba, eu quero conhecer alguma coisa. Eu acho que o clássico dos clássicos que segue todos esses, como é que eu vou dizer, mandamentos aí que a gente comentou do filme B, de baixo orçamento, de tentar revolucionar sem recurso, é o Noite dos Mortos-Vivos de 68, do Jorge Romero, que os zumbis, assim, ele literalmente, o diretor, ele foi na vizinhança gravou num campo lá, simulando ser um cemitério, ele foi na vizinhança chamando todo mundo, batendo na porta, perguntando se queriam fazer papel no filme dele, de fazer papel, o pessoal falava, não, mas eu não sei, eu falava, não precisa, só vai ter que fazer papel de zumbi, assim, tem que ficar andando devagarinho lá no fundo, assim, né? O pessoal fazer figuração. Muito legal, muito legal. Aí foi chamando todo mundo e a maquiagem era horrorosa, assim, não parecia zumbi nem aqui nem no, né? Não é que tem, não é essa coisa mais moderna de hoje em dia, né? Aí tipo, pegavam carne de açougue mesmo pra fazer os efeitos de canibalismo lá dos zumbis, tudo. Era uma coisa bem mal feita mesmo e acabou virando um dos filmes mais, até em, como é que eu vou dizer, em críticas sérias mesmo, o pessoal de filme de arte e tudo, eles reconhecem como esse filme como sendo uma das grandes influências, né, desse período. E os filmes do Jorge Romero também tem uma crítica política muito legal, né? Ele dá aquela espetada, né, no governo. Nesse mesmo aí tem tem uma crítica ao racismo que eu não vou contar aqui porque seria um spoiler, né? Quando você estraga o final, você conta o final do filme, né? Mas tem uma mensagem desse cunho aí que você falou. Eu vou tentar lembrar porque faz tanto tempo que eu assisti. Do Jorge Romero eu assisti esse mesmo filme numa versão em preto e branco e depois teve uma outra versão já colorida, né, Thiago? Tem uma versão, então, o Jorge Romero ele fez a versão original em preto e branco, que é a versão mesmo, né, original. Depois fizeram aquela técnica que fizeram com o Vento Levou, lá de colorir o próprio filme, né, coloriram o filme, a pele das pessoas, não fica esquisito, fica uma coisa, um colorido meio artificial, assim, não parece uma coisa natural, né. Lançaram essa versão e depois refilmaram, né, o Tom Savini, né, que era o cara que fazia os efeitos depois pro Jorge Romero, infelizmente não fez pra esse filme aí. E o Tom Savini que refilmou esse filme em 1990, né? Apesar de ter esse ar todo trash, já os efeitos já são bem mais
significativos, né? Já tem aquele gore mais característico dos anos 80, anos 90, né? E você, Marcos? Você tem algum filme que você gostaria de comentar? Olha, eu, por exemplo, adoro o Ataque dos Tomates Assassinos. Isso é legal. Dá até pra ver as rodinhas embaixo, é bem legal. Ele é assumidamente, descaradamente mal feito, né? Também tem uma coisa de crítica política, crítica ao governo americano, etc. É muito divertido. Eu acho que é um roteiro, assim, inteligente, tem um humor, assim, que eu acho esperto, tudo. É um tremendo de uma diversão esse filme, viu? Eu acho muito legal. E essa coisa também dos zumbis e tal, também eu acho que tem vários títulos aí do Jorge Romero e aí de outros autores também, de outros diretores de zumbi que também são muito bacanas. E o zumbi acabou virando até um gênero até mainstream, né? Que agora tem filme de zumbi até do próprio Jorge Romero, o Terra dos Mortos, com orçamentos assim milionários, né? E teve grandes diretores aí que hoje em dia eles são top mesmo, né? Tipo Peter Jackson, né? Então, esse diretor ele era do cine trash geral mesmo. Fome Animal. Fome Animal, Trash, Náusea Total, Bad Taste, fazia filmes bem de mau gosto mesmo, né, no sentido lá, filmes assim bem até escatológicos assim, tanto é que eu tive um certo preconceito porque eu conheci né, até hoje eu orgulhosamente nunca assisti nenhum desses filmes mais recentes dele, mas nada contra, assim, eu só não tive curiosidade, assim, Senhor dos Anéis, King Kong, e eu fui conhecer esses filmes, Fome Animal, Bad Taste e Vince Gilligan, do mesmo diretor de Senhor dos Anéis. Aí eu pensei, não deve ser uma coisa, não deve ser legal, assim. Um certo dia, não lembro por que motivo, eu acabei indo atrás, achei maravilhoso, demais. Nunca queria adivinhar que era o mesmo diretor, né? Inclusive, até uma das minhas grandes curiosidades é como é que, porque se você for ver a filmografia dele, ele pula de filmes, tudo bem, depois ele pulou pra um suspense, drama, assim, uns filmes meio almas gêmeas, umas coisas assim, mais que não eram trash, mas que não eram grandes, assim. Eu não sei como é que deram um orçamento tão bilionário, assim, nas mãos de um diretor que só fazia filmes B, assim, por assim dizer, né? Inclusive o Sam Raimi recentemente dirigiu o Spider-Man, esses filmes muito de altíssimo orçamento, né? Eu queria saber como é que eles conquistaram a confiança dos grandes produtores, dos grandes estúdios, né? Isso é interessante, porque o Sam Raimi mesmo, ele, apesar dele ter feito Homem-Aranha, dá pra ver que o cara tem uma ligação emocional forte, ele tem esse Arrasta-me para o Inferno, né? Dá pra ver que ele quer voltar às origens de qualquer jeito, né? Tem até os mesmos clichês e tal, é bem legal. Então, gente, deixa eu comentar algo que eu tava aqui pesquisando. Então, eu tava dando uma lida aqui, alguém já assistiu O Incrível Homem que Nasceu Sem Cabeça? Não vi. Não. Nem eu. Então, eu conheci vários, viu? Na vida real. Tá bom. Então, diz que é o clássico dos clássicos. Diz que é assim, olha, dirigido por F.W. Murnau, Marcos. O Incrível Homem que Nasceu Sem Cabeça teve a participação de Max Schreck no papel principal do filme, baseado em uma história real. O Incrível Homem que Nasceu Sem Cabeça é o filme que inspirou o cineasta David Lynch a criar o filme O Incrível Homem que Nasceu Sem Corpo, que rendeu uma indicação Oscar para Lynch. Gente, eu não conheço isso, eu vou ter que pesquisar para eu poder assistir. Mas vem cá, isso aí é do texto da Deciclopédia? E aí? Esse filme do David Lynch não existe, né? Toma cuidado, hein? Esse texto aí é tiração de sarro. Gente, então tem olha só o que os caras colocaram, que absurdo, ó. Dentadura, um grito de horror. Olha os filmes. O Nariz, A Morte da Batata, e ainda fui pesquisar essa porra. Cogumelos Assassinos, ó que sacanagem, tá vendo? Então, gente, Marcos, cita aí, porque a minha pesquisa furou agora, total, vai lá. Não, eu só queria voltar no que o Thiago tava falando, do Peter Jackson. Ele deu uma entrevista tentando explicar como é que ele conseguiu, né, que a New Line financiasse aí o projeto do Senhor dos Anéis. Parece que é o seguinte, ele tinha e tem amizade com muita gente do setor da técnica, de efeitos especiais, etc. Então ele ficou um tempo fazendo um projeto do filme. Ele entregou já, parece que o roteiro, o projeto das locações, ele entregou uma parte do desenho de produção do filme, ele já mandou fazer, os conhecidos dele, etc. Então ele entregou um projeto assim meio redondo, bem feitinho, e aí o pessoal achou que era comercialmente viável, e aí acabaram, né,
dando a grana, mas mesmo assim foi uma grana que, por exemplo, os 3 filmes juntos, na verdade, custaram o que custa uma superprodução americana mesmo, né? Eu queria até comentar um negócio que o Marcos falou, que aconteceu em outro filme que eu gosto bastante, que é o primeiro Alien, do Ridley Scott. E os outros eu já não gosto muito, que acho que ficou meio datado a forma, né? Cansou, mas enfim. E o Ridley Scott ele tinha feito um filme só, né? Ele tinha feito um filme chamado Os Duelistas. Um filme, não é um filme B, é um filme, como é que eu vou dizer assim, normal, né? Até com atores relativamente famosos, Harvey Keitel, enfim. Enfim, ele só tinha dirigido um filme, ele não tinha confiança de estúdio nenhum, assim, né? Era um dia pra inovar. E ele tinha conseguido orçamento X para fazer o tal filme Alien, né? Que estava com o roteiro já pronto para fazer. E ele foi entregar para a produtora. E ele fez, eu não vou dizer assim, não chegou a fazer um projeto, ele não filmou assim nada. Mas ele fez como é que chama, gente? Um storyboard, né? Que é quando você faz como se fosse história em quadrinhos. Assim. Isso. Sim, Storyboard. Cada cena. E ele fez com uma perspectiva tão boa, assim, ele fez de um jeito tão dinâmico, tão bem feito, que o pessoal, acho que, eu não lembro o valor, mas acho que duplicou ou triplicou o orçamento que ele tinha, assim, o estúdio começou a confiar mais naquele cara, né? Aquele filme Turistas, que retrata o Brasil de uma forma ridícula, também é considerado cine trash. Mas esse é trash mesmo, uma porcaria esse filme, né, gente? Assistiram ou evitaram o filme? Não vi. Fez bem, horrível. Eu assisti. O mote é o pessoal que sequestra turistas para fazer tráfico de órgãos, né? Ele mostra o Rio de Janeiro como sendo uma grande selva infestada de traficantes de órgãos, né? Na verdade, o Rio de Janeiro é uma selva infestada de outro tipo de traficante, né? Mas, enfim, sim, né? Então, Daniel, e você? O que você curte de cine trash aí? Você falou do Plano 9 do Espaço Sideral, né? O que você se recorda, assim, um pouco? Monstro do Armário. Monstro do Armário, esse existe mesmo, né? Tem. Eu lembro. Não é que nem os filmes que eu falei, não, né? Tem o filme. Existe. Monstro do Armário. Depois tem também o Ataque dos Tomates Assassinos. Esse é legal. Se eu não estiver enganado, teve um segundo filme do Ataque desse... Teve sim. Só que eu acho que não fez o mesmo sucesso, porque o sucesso do primeiro foi incidental, né? Principalmente por causa das rodinhas aparecendo nos tomates gigantes, né? Sim. Aí eles tentaram fazer mais engraçado e ficou forçado. E tem um filme também, Popcorn. Popcorn, esse eu também não conheço. Popcorn. O filme trata de um festival de cinema que vai ter e enquanto vai passando os filmes no cinema, que são filmes trash, vai acontecendo assassinatos paralelamente. Todos os filmes da Paris Hilton são trash. Né, Thiago? Isso, eu tava até querendo comentar uma coisa que foi o Marcos que comentou a respeito desse negócio de racismo, né? De botar uma visão estereotipada do Rio de Janeiro. Tem filmes que até usam isso de uma maneira, não vou dizer positiva, que você botar estereótipos assim num grupo assim é uma coisa injusta, né? Mas a gente pega casos de filme que virou até tendência nos Estados Unidos nos anos 70, que é dos chamados rednecks, né, que são os caipiras do sul dos Estados Unidos, que você ia lá sempre uns turistas da cidade grande, uns jovens, que vão numa cidadezinha do lado do interior dos Estados Unidos, no sul, e tem um monte de louco lá. E os rednecks são tudo bando de burro, bêbado, assassino, assim, né, psicopata, no meio. Tem até um dos meus filmes favoritos mesmo, que é o Massacre da Serra Elétrica, original, que é basicamente isso, né. Tem um do Herschel Gordon Lewis, que chama 2000 Maniacs, né, 2000 maníacos em português, né. Também a mesma coisa. O pessoal vai fazer um desvio lá para uma cidade. O pessoal de uma cidadezinha colocou um desvio na estrada de propósito. Aí todo mundo era obrigado a passar pela cidade deles e eles faziam uma sacanagem. O pessoal matava todo mundo nos rituais. Todo mundo era safado no filme, né? Tem até um filme maior, assim, uma grande produção que chama Deliverance, que eu acho que em português é Amargo Pesadelo, do John Burman, que também é a mesma coisa. É um grupo de caras que vão, acho que, pescar, não tô lembrado agora o que eles vão fazer. Vão pescar. Esse filme é antológico. Vão pescar, vão fazer canoagem, não lembro o que é. Chega lá, acontece isso. Eles chegam numa cidade que os primos, eles se casam entre si, então tem filhos que nascem com deformidades lá e um dos caras lá é estuprado por um caipira lá, é um caipira bem típico americano mesmo. Aí os caras ficam revoltados, ficam falando, não adianta ir na polícia, porque aqui todo mundo é compadre, assim, né, ninguém vai acreditar na gente, a gente vai ferrar, né, então eu gosto desse filme, né, Deliverance, tudo, mas você vê que desde o começo desse tipo de filme já virou uma tendência, né, dentro do próprio Estados Unidos.
mesmo, né? Eles meio que rotulam as pessoas, né? Eles fazem mas isso. Isso acontece, eu acho que em filme tem um lance assim. Eu até uma vez comentei, não tem a ver com a pauta, mas o Marcos pode até explanar melhor. Tem um documentário que a gente assistiu, qual que fala sobre os árabes, Marcos? Árabes maus, né? Como um povo vilanizado por Hollywood, né, e tal. É, bem assim, é um documentário muito legal. Depois eu coloco o nome lá no post, até se o pessoal tiver curiosidade de procurar. E eles falam sobre esse clichê que o americano coloca as mulheres árabes, tal, dançando, seminuas, ou então que todos são aqueles povos violentos. Então, são sempre demonizados, são sempre malvados, mas infelizmente o cinema tem uma tendência a ficar direcionando, né, as pessoas a certo pensamento, né? E a gente às vezes até embarca, depende, tem que ter a cabeça aberta, né, deixar isso pra lá. Mas esse filme é legal, eu acho que esse filme que o Thiago comentou é com... Qual é o nome daquele do... John Voight. Burt Reynolds. Burt Reynolds, né? Tem o pai da Angelina Jolie, né, o John Voight. Tem umas cenas bem legais, assim, com arco e flecha, não tem? Bem legal. Tem uma cena com o próprio John Voight, que é com arco e flecha, né? Que é até uma cena que até hoje eu não entendi lá. Ele consegue dar uma flechada nele mesmo. Uma coisa meio ambígua lá. Ele vai atirar a flecha num cara e a flecha vem nele mesmo. Aí quando corta pro arco dele, ele ainda tá com a flecha lá. Então a flecha veio de sabe-se Deus aonde, lá. Da onde. Então, essa coisa que você falou desse documentário sobre os árabes e tal, é que tinha aquela produtora, acho que ela ainda existe, né, a Golan Globus, né, aqueles dois produtores que faziam filme de ação e aventura, e os vilões preferenciais dos filmes que eles produziam eram sempre os árabes, né, tal, que até desse documentário fala disso e tudo mais. Tem uma coisa também do cinema B, do cinema desse de baixo orçamento, essa coisa... Que é esse gênero tipo Chuck Norris, Dolph Lundgren, né? Esses filmes de ação. Opa, não fala mal do Chuck Norris, hein? Pelo amor de Deus. Não, mas ele não vai me bater não, que ele já tá velhinho, ele não tá nem lutando Kung Fu mais. É que o Chuck Norris, cara, olha, como tem gente que ama, pelo amor de Deus, só fale bem do Chuck Norris. Se você procurar Chuck Norris aí no Deciclopédia, você vai ver que ele é considerado um deus, né? Ih, caramba, tá vendo? A pesquisa foi muito ruim. Olha, mas o garoto, assim, quem tá na faixa dos 40 anos ou um pouco menos, que nunca curtiu um filme do Chuck Norris ou um filme do Dolph Lundgren ou do Steven Seagal, que levante a mão. Pô, né? Até eu curti filme do Steven Seagal. Tem um filme dele muito legal chamado... Como é que ele é um índio? Caramba. Eu acho que é Na Natureza... Não, é em território perigoso, em terreno selvagem. Em terreno selvagem, legal. Só pra constar que tinha um do Chuck Norris que eu sempre tá passando na TV, eu gostaria de parar pra ver, mas infelizmente eu nunca mais pego passando na TV esses filmes de ação bem exagerados. Mas tinha um que eu lembro que, especialmente, que era o cúmulo, como é que fala aquela palavra lá? Aos concursos do Chuck Norris. Do absurdo do Chuck Norris, que era que ele era o Homem-Lobo lá, ele se transformava que ele vira uns bichos, né? Sei lá, eu não assisti, não. Ele é o guardião da floresta, né? E de vez em quando ele faz uma mutação e se transforma num lobo lá. Num urso. Então tem hora que ele é urso, tem hora que ele é ele mesmo lá. Não sei, não muda muita coisa, né? Pra falar a verdade, né? Mas... Eu acho que nesse dia da Sessão da Tarde eu devo ter saído, ainda bem. Eu assisti muito, cara, a Sessão da Tarde. Passava no SBT de madrugada, infelizmente assim não passa mais, né? Então, Marcos, fala. Ele fez muito sucesso também com aquele McQuaid, o Lobo Solitário, né? E tal. É aquele famoso filme que é o seguinte, ele aparece, um amigo dele é morto por alguém no começo do filme, depois ele volta e mata todo mundo, né? O roteiro basicamente é uma desculpa pra ele sair derrubando todo mundo, né? A contagem de corpos é sempre alta, né? Então, uma pergunta, uma curiosidade. Os filmes do Chuck Norris, esses filmes aí dos anos 80 e tal, eles podem ser considerados filmes B? Ou eles são apenas, são meio datados? É porque na época tudo era assim. O que vocês acham? O que você acha, Thiago? É que tem uma coisa assim, né? O gênero... Esses não são filmes de exploration, eu acho, mas eram filmes que faziam sucesso com uma fórmula bem exagerada da época. Que nem você pegar o Velozes e Furiosos, esses filmes muito... Filmes de massa mesmo, pra todo mundo ir assistir, né? Nos Estados Unidos chamam até de popcorn movies, né? Que é filmes pra você se divertir, né? Que dizem. Sim.
E esses filmes no futuro talvez tenham a mesma análise que a gente está tendo desses aí, do Chuck Norris, de ação, essas coisas aí, né? Mas você vê que o gênero exploitation, ele, que é os filmes exagerados de exploração, como diz a tradução, eles se baseavam muito no que estava sendo sucesso na época. Por exemplo, quando surgiram esses Rambo, esses Schwarzenegger, né, esses super-homens, assim, esses homens muito fortes que matam todo mundo, começaram a surgir muitos filmes B nesse estilo. Quando surgiu como é que chama? Mad Max, né? Filme futurista, tudo lá com o Mel Gibson também, mesma coisa lá. Então, conforme o Tubarão do Spielberg também, né, iam surgindo muitos filmes na onda disso, né? Às vezes isso acontecia até com filmes B mesmo que acabaram fazendo sucesso, filmes de zumbi, filme do Canibal Holocaust lá, que teve vários... Tinha outros filmes de canibal antes, mas isso foi o que mais fez sucesso, eu acho, né? Então teve muitos seguidores, né? Agora falando assim, entrando um pouco no que você falou sobre canibal, isso aí já me lembrou logo aquele Dario Argento, né, Marcos? Esse daí ele é uma referência em filmes B ou não? Então... Pode falar, Thiago. Não, fala você primeiro que eu te cortei lá, pode falar. É que é o seguinte também, além do Dario Argento, por exemplo, a Itália, né, é um celeiro, né, de filme B, né? Você tinha o Giallo, né, que é esse suspense com violência, com um pouco de exploração sexual, que é um gênero que ficou muito popularizado. Você tem o Bang Bang a italiana, né, que era uma versão com menos orçamento e menos bom gosto do western americano. Então os italianos tinham muito isso, deles pegarem um gênero que estava fazendo sucesso no cinema americano e fazerem versões, né, com um orçamento menor e mais exageradas, mais parodiando um pouco aquilo, né. E algumas coisas acabaram virando até cult, né? Os australianos vão fazer isso também, né? E o Dario Argento já não seria mais, como é que eu vou dizer, não é totalmente trash, porque tem até tem bastante de estilo no filme dele, né? Você vê que os cineastas tipo Brian De Palma, Quentin Tarantino tem grande influência dele, né? Aquelas cores, aquele jeito todo virtuoso de filmar, mas tem o seu lado B também, né? Então, como é que eu vou dizer? Tá no meio termo, né? Não é nem um filme que ganha Oscar, assim, um filme sério, não é também um filme para ser dar risada, assim, porque são filmes que você pode considerar em ambos os lados, né? Até uma curiosidade é que esse termo diálogo em italiano é amarelo, né? Porque por causa que os livros do Edgar Allan Poe vinham com essa capa, né? Vinha com a capa amarela, acabaram dando esse nome para esse estilo, né? Que legal, não sabia. Mário Bava, o próprio Dario Argento, o Lúcio Fulci, todo mundo do cinema italiano acabou passando cedo, quer dizer, todo mundo não, né? Todo mundo do cinema italiano do B, que a gente está discutindo agora, acabou passando cedo ou tarde pelo diálogo, né? Tem um filme chamado Palhaços Assassinos do Espaço. Esse daí diz que é um clássico trash. E tem o Death Race, que eu acho que esse daí vocês devem conhecer. É bem legal, né? Com Stallone. David Carradine, né? Eu postei até na Cinema Real uns dias atrás. Não, uns dias atrás não. Foi uns meses atrás quando o David Carradine morreu, né? Que acharam que tinha se matado. Levantaram uma hipótese de um acidente, sufocamento erótico. Esse negócio, cara se enforcar durante o orgasmo e diz que ele passou do limite e se matou. Sim. Enfim, e esse filme é interessante porque vem o Stallone antes do Rock. Tem o David Carradine, deixa eu ver se tem mais alguém. Não, acho que não tem mais ninguém famoso, mas foi uma grande influência, né? Que era. Os caras tinham aqueles carros todos estilizados, tudo, né? O tuning da época, né? Faziam aquelas modificações do carro e a meta do jogo é atropelar um monte de gente, né? E não tem regra, assim, né? Um jogo limpo, assim. Você tem que chegar no final e quanto mais gente se atropelar, mais pontos você ganha, né? Se for idoso, você ganha mais pontos. Se for aleijado, você ganha mais pontos, né? E o David Carradine é o malvadão bonzinho, assim, né? Que tem a sua moral dentro desse filme, né? E se passa no ano 2000, né? É bem legal. Esse filme, ele é do Roger Corman, não é? Ele é produzido. Death Race 2000 produzido, né? O Roger Corman, que ele produzia muitos filmes, mas eu acho que ele não é dirigido, não. Se não me engano, é dirigido pelo próprio Carradine. Recentemente fizeram um remake dele que eu não quero ver, assim, eu não gosto de remake de filme desse tipo, assim, porque eu acho que perde todo o charme, né? Acaba ficando uma xerox, né? Porque pra começar fica uma coisa muito moderna, muito, muito bem feita, assim, por assim dizer, né? Fica uma coisa muito, não sei lá. O remake do Massacre da Serra Elétrica mesmo que fizeram no ano 2003, sei lá, eu não vi até hoje e não pretendo ver também pra não estragar a minha lembrança que eu tenho do filme original, né? Que é guardar uma boa lembrança, né, claro. Então, esse do Corrida da Morte, por exemplo, a refilmagem já é com um orçamento bem maior, efeitos especiais modernos, só que é uma coisa, ele ficou mais centrado
mesmo nessa coisa essa refilmagem dos tiros, dos carros batendo, das explosões, etc. E um pouco daquele cenário de ficção científica, daquela criatividade do filme original se perdeu completamente. Ele cai mais para o filme de ação e violência mesmo, sem muita criatividade, sem muita invenção, né? Infelizmente. O original dá de 1000-0, com certeza. E do cinema aí europeu e tal, o que tem aí que pode ser considerado filme B e deveria ser citado aqui, Marco? Pode Dario falar. Argento, né? O Dario Argento, Mário Bava, Lucio Fulci, como ele falou, acho que são a trindade aí do cinema B italiano, né? Esses três aí são obrigatórios. E eles têm filme tanto de suspense policial, quanto filme de terror, de sobrenatural, de vampiro, de monstro, enfim, eles pegaram essa coisa dos vários subgêneros do terror e exploraram quase todos eles, esses três diretores, né? Você pega, tem até uns diretores tipo como é que é o nome do cara, meu? Esqueci o nome, o diretor do Buio Ômega, gente, como é que é o nome do cara, caramba? Buio Ômega, alguém já assistiu já? Não. É um filme, Marcos. Esse eu não assisti. De D'Amato. D'Amato o nome, cara. Apóstrofo D'Amato, assim, é o nome do diretor. Joey D'Amato, não é isso? D'Amato. Fez os Emanuele também, aqueles filmes eróticos lá que passavam na TV. E se for pegar esses diretores, assim, eles passaram tanto pelo erotismo, quanto por canibalismo, por western, até o próprio Lúcio Fulci e Mário Bava tem filmes de faroeste. Quem mais pode ser citado, né? Esse filme de canibal também, né? Os caras, depois dos anos 80, fizeram filmes copiando, como eu já havia dito, copiando esses filmes tipo do Schwarzenegger, Exterminador do Futuro, Rambo. Se você for puxar um nome desses aí de filmes B italianos, você vai acabar achando uma gama enorme, assim, que um trabalhou com o outro, que teve influência do outro, assim. Com a internet hoje em dia fica mais fácil, né, pesquisar. Não sei se o Thiago assistiu, mas os filmes do Wes Craven você conhece, né, aqueles clássicos lá. Sim, né? E ele mesmo tá produzindo os remakes dos filmes dele, né? Você já chegou a assistir algum? Remake, não, eu vi os originais, né, o Aniversário Macabro, que é o Last House on the Left, inclusive até tem no pôster desse filme tinha uma frase que ficou famosa, né? Que a tradução para o português para evitar passar mal, para evitar ficar chocado, é só ficar repetindo, é só um filme, é só um filme, é só um filme, né? It's only a movie, virou um slogan, né? E tem um outro deles que, se não me engano, já foi refilmado, mas eu não vi, que é o Hills Revive, né? Que o nome original é Quadrilha de Sádicos. Eu assisti o remake, né, primeiro, porque eu não conhecia, né, mas depois eu fui assistir o original. E é engraçado que nesse remake aí eu até fiquei desesperada, viu, porque tem uma cena horrível no filme, não vou entregar, mas, nossa, horrível. O filme em si, né, a ideia é horrível. Mas olha, tem essa coisa do Wes Craven, esse filme, essa coisa que ele falou, até essa frase de você ficar repetindo, é só um filme, tem um diretor aí francês, o Gaspar Noé, que dirigiu O Irreversível, e tem um filme dele que é o Sozinho contra Todos, né? Onde perto do final do filme ele coloca um letreiro assim que você tem 30 segundos para sair da sala de exibição. E quando passa, começa a aparecer na tela perigo, 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 quer dizer, vai ter uma cena bem terrível, quem tiver estômago fraco, saia porque não vai gostar, né? Agora eu fiquei curiosa. O diretor lá, o William Castle, fazia isso também, né? Ele falava, atenção, esse filme não é para os fracos, só que ele fazia umas parafernálias nos cinemas americanos, que na hora de dar susto, assim, na hora da cena de susto, ele passava um esqueleto desses de brinquedo, assim, passava pela plateia, assim, numa corda, assim. Tinha uns assentos que davam choque, não é bem choque, né, de verdade, assim, mas é aquela tremidinha que dá a impressão de ser choque. Então ele fazia essas coisas para interagir com a plateia, né. Infelizmente, só quem esteve nos cinemas americanos na época que pôde experienciar isso, né. E tem esse negócio aí que o Marcos falou, do filme do Gaspar Noé também. Teve um cara aí que ele na sala de cinema lá pra exibição, ele colocou um papelzinho com um lance de cheiros, que a pessoa passava a mão. O John Waters. Então, aí disse que foi interessante também, né? Mas disse que era toda espécie de cheiro também, né? O poliéster. Foi interessante que lançaram uma edição em DVD americana desse filme que vem com essa cartelinha lá. Só não comprei porque tava um absurdo de caro, né? Usar uma vez na vida em que o cheiro acabou, né? Então tem desde cheiros agradáveis até cheiros escatológicos, assim. Apesar que esse é um dos filmes mais podres do John Waters, assim, né? Fez os outros filmes, assim. Na década de 90, na MTV passava Contos de Thunder.
Passava de sábado à noite. Não sei se alguém chegou a assistir. Não cheguei. Então, era um espaço que passava filmes trash. Um deles, Vingador Top. Peraí, Thunderbird. Isso. Aquele cara que fala muito estranho, lembrei. Exatamente, ele mesmo. Então, ele tinha lá o espaço dele lá pra passar trash. Era legal assistir algumas vezes, quando deixavam, né? Como só tinha uma televisão na época, então a gente precisava brigar pela TV. E às vezes ganhava o Viva a Noite, né? Que era péssimo. Viva a Noite. Nossa. Esse Vingador Tóxico é o Toxic Avenger, né, da Troma lá. Isso. Bem toscão mesmo. É o carro-chefe dessa produtora aí, Troma, que eu acho que provavelmente é a mais tosca de todas essas produtoras conhecidas dos filmes B, assim. Se você não sabe, como é que eu vou dizer, você quer mostrar pra alguém o que é um filme B sem orçamento, você mostra para os filmes dessa produtora aí, Troma. Legal, vou dar uma pesquisada, interessante. E eu lembro que tinha aquele filme que passava na sessão da tarde da Elvira, a Rainha das Trevas, que ela ficava imitando uma pessoa do Cine Trash, Marcos. Quem ela imitava com aquele visual? Que ela é uma ex-atriz pornô. Então, eu não lembro agora o nome dela. Ah, não, ela tinha um lance... Mas ela imitava uma mina. Então, é um personagem do filme Plano 9 do Espaço Sideral do Ed Wood, lembra? Sim, né? Até no filme Ed Wood, do Tim Burton, tem uma hora que o Martin Landau tá fazendo um ótimo papel do Bela Lugosi, e o Bela Lugosi tá com o Johnny Depp lá, quer dizer, o Martin Landau tá com o Johnny Depp, cada um fazendo os seus respectivos papéis, e eles estão vendo TV e tá essa personagem que você falou, a Peito Dona, e o Bela Lugosi fica falando, nossa, essa mulher aí, eu tinha delírio pra ela, assim, nossa, fica babando por ela, né? É muito legal. E tem aquele lance também, ela passa uns filmes B pro pessoal na cidade. Esse é um filme que eu tenho um grande saudosismo, assisti muitas vezes, muito legal. Uma coisa que eu acho é uma infelicidade é que o filme trash, o filme B, sumiram das salas de cinema, né? Antes, coisa de, sei lá, de 10, 15 anos atrás, talvez até um pouco mais, você conseguia ainda assistir filmes de produção de baixo orçamento, filme trash, tudo no cinema. Agora tá difícil, né? Poxa, tá mesmo, tá. Só se for em sessão especial mesmo, que alguém organizar, né? Que realmente não tem no circuito aberto, não. Não tem muita coisa que nem chega aqui no Brasil pra gente. É por isso que a gente até se propôs a falar um pouco sobre cinema aqui, pro pessoal que não consegue assistir os filmes, procurar na internet, porque tem coisa que não chega mesmo, entendeu? Não tem locadora, nem TV a cabo, nada, não chega. Aconteceu alguma coisa que eu lembro que esses clássicos que a gente tá falando, Monstro do Armário, não sei o que, Assassino, essas coisas, tudo era mais fácil de encontrar em VHS, na época do VHS. E um dono de uma locadora até levantou uma teoria sobre isso, o porquê de vários filmes, assim, não só filmes B, filmes no geral. Muitos filmes, assim, que eram até conhecidos, não foram lançados em DVDs, é porque as produtoras que lançavam as fitas em VHS, quando passou para DVD digital, elas acabaram se ramificando, se dividindo, né? Tipo, a Fox se dividiu com não sei quem, aí um queria ceder o direito pro outro lançar, porque ou um ou o outro lança, né, o filme, né? Depois que se dividiam em DVD. Então acho que talvez seja por isso que tem uma certa escassez do gênero em DVD. Eu lembro que você ia na locadora, isso eu tô falando dessas locadoras tipo Blockbuster, tudo, você contava todos esses clássicos aí de filme tosco, assim, o Elevador Assassino, a Bolha, o Remake, essas coisas assim, né? E hoje em dia é bem mais difícil, né? Até pela internet é difícil se encontrar. Eu vi esse filme que eu falei, o Elevador Assassino, eu vi quando era criança, passou dublado na TV, e eu vi pra baixar ele, quer dizer, eu vi ele na internet, eu lembrei dele, eu fui procurar pra baixar, eu achei com muito esforço, achei um link lá, um post, mas ele vinha um áudio original em holandês. Eu falei, e não tinha legenda nem em inglês. Eu falei, então não adianta nada, né? Então eu acabei, infelizmente, não podendo rever esse filme aí. Não tem jeito, né? Se ainda é espanhol, dá pra encarar, mas holandês e tal, aí fica difícil, né? E, Thiago, deixa eu perguntar uma coisa pro Thiago, de repente o Thiago conhece, que eu pergunto pra todo mundo. Você já ouviu falar de um filme em preto e branco? Não é A Mão Assassina, que tem um filme do Michael Caine, que é A Mão Assassina, mas tem um filme em preto e branco que é um braço, assim, é um braço que vai matando o povo. Você se recorda? Você lembra desse filme? É das antigas, assim. E eu tô até hoje atrás desse filme. Eu pergunto pra todo mundo se alguém conhece. Tem um filme mais atual que chama Nossa Assassina, mas não deve ser esse, né? Sem preto e branco. Tinha um que o Oliver Stone até dirigiu, que é A Nossa Assassina também. Mas eu não tô sabendo, eu não vou saber se é o mesmo que você tá falando. Não, então esse daí é com o Michael Caine, eu assisti. Eu peguei até na Cinemateca lá da cidade lá. Só que esse do braço aí não tem jeito. Esse eu não consigo achar nunca. Tem alguns filmes, pode falar.
Tinha um filme da Hammer também que chamava Sangue no Sarcófago da Múmia, que era, eles encontravam o corpo de uma sacerdotisa egípcia e também ela tava com a mão decepada e essa mão dela também saía matando todo mundo e tal. Mas acho que não é esse também que a Angélica tá falando, né? Eu acho que é, hein, cara, é em preto e branco. Esse filme é colorido, mas é que talvez a gente via em preto e branco, porque eu tinha TV preto e branco nessa época, quando eu vi esse filme na infância, mas eu sei que ele é colorido. Ah, pode ser, de repente. Vou procurar. É Sangue no Sarcófago da Múmia. Isso, é um dos filmes aí da Hammer e tal. Tá legal. Outro filme que é um dos meus sonhos de consumo, que eu já achei até pra baixar, mas o link tava morto, né, como diz, né, link de Rapid Share, né, que passa um tempo se ninguém baixa o filme e ele morre, o arquivo, né, ele fica fora do ar. É um filme de olha que ideia boa que os caras tiveram, um filme japonês, né, pra variar, né, se for falar das doideiras japonesas, vão ficar até amanhã, que eles... Nossa, eu adoro. Eu adoro. Um filme de um estuprador invisível, né, então o cara não, ele podia estuprar todo mundo, ninguém ia ver ele, assim, o cara era o... E na capa vinha, assim, como se fosse uma sombra, assim, ele invisível estuprando as mulheres, assim, aí, infelizmente eu nunca achei esse filme sem ser esse post aí. Ah, mas se a gente achar, a gente te dá um toque, pra gente indicar pro Thiago, acho que ele vai gostar, hein. Qual que é, tu lembra? Eu acho que é Kuroneko. Tem, Kuroneko, o Gato Preto então, exatamente, só que ele não é exatamente inspirado na história do Edgar Allan Poe, né? Coincidentemente tem um gato preto na história, né, tal. Mas é o... qual é o nome? O gato, ele funciona como... É psicofobo que chama, né? Uma coisa assim. Psicofobo. Só uma coisinha, lembrando que o Thiago tava falando desse filme japonês, a gente acabou não falando do Takashi Miike, né? Que é um cara, acho que... Revitalizou o cinema terror, né? Não só terror, as doideiras em geral. Fala, Marcos, então você. Ah, não, antes disso, só uma coisa, a Elvira chamava Cassandra Peterson, né? Ah, Wikipedia! E tal. Agora, voltando ao assunto do Takashi Miike, ele usa todo esse repertório do cinema trash, de vários locais do mundo, de várias épocas, tão presente na produção dele. O cara já dirigiu, entre direção e produção, ele já tem mais de 60 longas-metragens, né? Então, e aquele filme Kwaidan, caramba, que legal. Não é filme trash, aquilo ali é um primor, uma obra de arte linda, maravilhosa. Qual o diretor do Kwaidan? É o Kobayashi. É muito lindo, sou fã demais. São 4 historinhas, né? 4 vinhetas, né? Sim. Tu assistiu esse daí então, Thiago? Já vi, sim, já. Tem um filme desse mesmo diretor que é muito bom, que chama, parece com o Kurosawa, chama Harakiri, que é suicídio em japonês, né? Aquele samurais faziam de cortar a própria barriga lá com a espada, né? É um filme bem agradável também, só que ele não é de terror nem nada, não. É um filme, pode-se dizer, até um filme cult, assim, né? Certo. Ah, vamos falar de trash nacional, né? Daniel deu a dica aqui. Bora, trash nacional, Daniel. Que eu tava vendo aqui na internet, vi um Porto dos Mortos. Pô, assisti. Não, Porto não. Assisti outro. Qual é o outro, Marcos? A gente viu um filme de zumbi chamado Mangue Negro. Me falaram. Nacional. Olha, é bacana, é um filme de zumbi bem interessante. Se passa no mangue, não sei se é no Pantanal do Mato Grosso, etc. Olha, é um filme de zumbi bem feitinho e muito divertido, viu? Ah, eu acho que nem é trash, porque é um filme muito bem feito, cara, muito legal. Eu acho que tá no nível, assim, de bons filmes de zumbi. O Ivan Cardoso é um trash, não deixa de ser a porno chanchada, né? Não deixa de ser um trash nacional, né? E tal, o Sexploitation nacional. Sexploitation. E tem o Exploitation também, né? É que dentro do Exploitation tem vários. Black Exploitation, Max Exploitation, Car Exploitation, Sexploitation. E a porno chanchada nacional é interessante você ver que muitos diretores conceituados, sérios, acabaram sendo otários passando por ela, né? Acho que pela necessidade, não tanto pela vontade, né? Porque tinha uma época que só dava isso nos cinemas, antes de ser proibido. Não sei se foi proibido, não sei o que aconteceu, que de repente sumiu dos cinemas, isso daí. E acho que foi por causa do surgimento das fitas, né, em VHS, mas... E atores e atrizes da Globo, né? Você via que os caras estão todos pomposos hoje em dia, dando entrevista, e você vai ver o currículo deles, eles fizeram porno chanchado. O caso mais célebre é o da Xuxa, né? Que fez aquele filme lá com a Vera Fischer, chama Amor Estranho Amor, do Walter Hugo Cury. É, que ela tentou sumir com os filmes. A gente até falou isso no outro podcast lá, que a gente gravou, você falou da porno chanchada, a gente gravou com a Xana Chanchada. Xana Chanchada. Que é um travesti que conheceu o Davi Cardoso, gravou uns filmes com o Davi Cardoso, foi bem legal. Gravou todos os sentidos, ele gravou assim? Não, eu não sei, acho que não chegou, acho que era empregada número 1, um negócio assim, mas o maior conhecimento assim da porno chanchada, foi uma delícia o podcast. Fala, Marcos.
Tem um lance também que é um gênero que tem no cinema nacional, e tinha mais, acho que nos anos 70, 60, que era o filme pornográfico mesmo, com sexo explícito, mas misturando humor escrachado e tal. Esse era um gênero também de trash que era fantástico. Eu não sei se tem em muitos outros locais esse tipo de filme, do jeito que era feito no Brasil. Tem um famoso que é um pistoleiro chamado Papacu, não sei se vocês já chegaram a assistir. Isso daí é legal, só que se a gente for falar dele, vamos ter que nos editar, né? Ele mistura sexo explícito, passado no faroeste, com a trilha sonora que o cara tirou dos filmes do Sérgio Leone. O negócio é delirante, muito divertido. Tem um filme lá americano que eu nunca vi, infelizmente. Infelizmente não, que não deve ser muito legal, né? Eu acho que é pornô explícito também. Eu só vi a capa dele, assim, que é o Eduardo Mãos de Tesoura, esse é o Eduardo Mãos de Pica lá, que é um filme, acho que é americano. Ele não é brasileiro. É Eduardo Penis Hands. Só que é estrangeiro esse filme, não é brasileiro não. É trash. E o cara tem dois bagulhão, assim, um lugar de cada mão, né? Só que infelizmente eu não vi esse filme, não. Veja que é engraçado. Considerações finais sobre o trash, eu diria que é o seguinte, o baixo orçamento, né, e você não ter esse desespero tão grande para recuperar um orçamento milionário e não ter um produtor, um estúdio ali cerceando você, acabou gerando filmes assim divertidos, criativos, umas pérolas e tal, que é uma coisa que acabou ganhando um público muito grande, né? O cinema B, o cinema de baixo orçamento, tem aí acho que o gosto de muita gente pelo cinema se formou também com esse cinema alternativo de baixo orçamento. E é uma coisa triste que no Brasil você tem uma produção de filme trash, a gente até falou do Ivan Cardoso, uma parte dessa produção ela tá se perdendo, viu? Você não tem um trabalho de recuperar esses filmes, de manter cópias deles, etc. Então é uma coisa, é um tipo de cinema que é muito bacana, que é muito interessante e que às vezes não recebe o respeito, eu acho que ele merece, como uma iniciativa, né, dentro da arte cinematográfica. Sim. Por favor, pessoas aí, produzam mais DVDs e tal, com coisas interessantes da pornochanchada brasileira, porque isso tudo é bem difícil de descolar para assistir, viu? Eu acho que o mais importante em relação aos filmes é que você assista e se divirta. É que você consegue, por exemplo, nos filmes trash, se divertir, dar boas risadas. Se você for analisar as grandes produções, por exemplo, tem uma cena clássica do Gladiador, não sei se vocês já viram, que é quando tomba aquelas carrocinhas que eu não lembro o nome. As bigas. E tem um cilindro de gás lá, vocês já viram isso? Eu vi isso naquela Universal Channel, no selo de gravação. Exatamente. Então, e você consegue ver isso no filme. No Gladiador tem outra cena antológica de gravação que tem aparece um cara segurando um microfone com um relógio assim de calça jeans. Tá numa cena que ele tá conversando lá com a outra moça lá, esqueci o nome dela. Mas é assim, se for considerar trash tudo que tem erro de gravação do cinema, nossa, gente, né, Daniel? Tem bastante. Erros de continuidade. Acho que... Inclusive o Tubarão, lá que foi o primeiro grande filme do Spielberg, tem muita influência desse chamado cinema B, né, do próprio Noite dos Mortos-Vivos, do Romero, enfim. E aproveitando e emendando, já que você quer dar uma consideração final, acho que é interessante falar que recentemente alguns cineastas estão... Recentemente não, já vai fazer umas décadas aí, que alguns cineastas já estão revitalizando esse meio, esse estilo, transformando em o que era lixo antigamente, transformando em cult, né, em coisa legal, assim, hoje em dia, né, que é o Tarantino lá dirigiu um filme com o Robert Rodrigues, o Grindhouse. Até Grindhouse é o nome das sessões duplas que tinha nos Estados Unidos, né, de 2 filmes podres, assim, que eles passavam por noite. Ou também chamam de Sessão da Meia-Noite, né, Midnight Movie. E tem até um documentário bem interessante sobre isso, chama Midnight Movies, From Margin to Mainstream, né, da margem ao mainstream, né. E ultimamente essas divisões, acho que justamente hoje em dia está mais fácil você fazer um filme, porque você pode comprar uma câmera digital e fazer seu filme em casa, né? Isso está mais acessível para as pessoas conseguem fazer mais filmes e, portanto, como é que eu vou dizer assim, antigamente para você fazer a diferença entre um grande estúdio e um filme B era maior do que hoje em dia, como é que eu vou dizer, né? Hoje em dia já não tem mais essa divisão tão clara assim, né? E eu acho que parte disso é graças a essa revitalização desse cinema B, do trash, do cult, do exploitation,
qualquer uma dessas coisas que eram mais marginalizadas antigamente, né? E hoje em dia pode-se dizer até que está caminhando quase que lado a lado ao mainstream, dependendo do circuito, né? Você vê que aquele último filme do Tarantino, lá, o Bastardos Inglórios, ele foi baseado num filme com o mesmo nome, né? O Inglourious Basterds, um filme de um cineasta italiano, para variar, né? Enzo Castellari, que fazia spaghetti western, fazia essas coisas, e ele fez um filme de guerra bem barato, bem cafona, assim, e o Tarantino transformou isso em uma ideia muito grandiosa. Né? Não é, assim, apesar que a história em si não tem muito a ver, apesar de ter o mesmo nome e o mesmo tema. Mas você vê que é uma coisa, assim, que citou até o Takashi Miike, ou esses diretores asiáticos, assim, eles estão revitalizando muito, assim, ou estão descobrindo agora, a gente não sabe, né, se uma coisa que foi esquecida por muito tempo está sendo redescoberta agora, se é o interesse, enfim, não sei o que dizer, assim, não sei por que está ocorrendo essa onda de revitalização do filme B, né? Né? De repaginação, né? Eu não sei se seria a influência de alguns diretores badalados de hoje em dia ou se questão de moda, assim, não sei quem é que ditou essas modas pro público, né? O Tarantino, ele realmente resgatou, ele é um saudosista, ele é um cinéfilo, ele resgatou o filme B, que é uma coisa que ele amava muito, né? O Bastardos Inglórios dele, o novo, é bem mainstream, né? Mas é legal o cara pegar esses temas e ainda bem que existem diretores que usam isso, né, Thiago? Isso. Certo, então, eu agradeço a presença de vocês no nosso podcast, tá? Pra quem tá escutando a gente, quiser entrar em contato, manda um e-mail pra contato.cinemasmorra@gmail.com, tá? Eu agradeço ao Daniel, muito obrigada, Daniel. Opa, de nada, se precisar, só dá um toque. Muito obrigada. Obrigada, viu, Noriega, meu mediador. Obrigado, foi um prazer mais uma vez. E você mediou muito bem, viu? Parabéns. Muito obrigada, Thiago. Muito obrigada, gente. Até a próxima, então. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigado, tchau.